Bom dia, irmãos. Bom estarmos aqui nesse dia do dia do Senhor, dia que temos o privilégio de cultuar ao nosso Deus, adorá-lo, bendizê-lo, e também temos o privilégio de mais uma vez meditar sobre a sua pessoa, sobre o seu ser. Devemos fazer isso sempre com santo temor, com santa reverência, e sempre com o desejo de cultuá-lo com humildade e para a glória dele. Eu convido os irmãos a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo de número 4, versículo de número 7 até o versículo de número 21. 1 João, capítulo 4, versículo 7 até o versículo de número 21. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos, te bendizemos por quem tu és. Tu és o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador e mantenedor de todas as coisas, o Deus de toda graça, de toda misericórdia e de toda consolação, o Deus que na eternidade resolveu manifestar a sua redenção, a sua salvação, manifestar o teu grande amor para com pecadores, indignos e imerecedores desta salvação e do teu amor. Nós louvamos a ti, Senhor Deus, porque foi o Senhor que resolveu salvar-nos, foi o Senhor que na eternidade nos amou e enviou o teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, para vir a este mundo, para assumir uma natureza humana, viver neste mundo de modo obediente, obedecendo perfeitamente a lei em nosso lugar, e sendo levado à cruz do Calvário, para ali ser punido pelas nossas culpas, pelos nossos pecados, a fim de satisfazer a tua justiça,
a fim de vindicar a justiça do Senhor, em tratar com a culpa, com o pecado nosso, mas não em nós, mas no nosso substituto, o qual o Senhor mesmo proveu para nós. Louvamos a Ti pelo Salvador bendito, pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o mediador perfeito que fez uma obra perfeita, única, ali na cruz do Calvário, de modo que nele nós temos redenção, nele nós temos perdão dos nossos pecados e por meio dele nós podemos agora cultuar a Ti, bendizer o Teu santo nome. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja gracioso para conosco neste dia. Esse é um dia especial, é o dia do Senhor, o dia que temos para Te cultuar, para Te adorar, para bendizer o Teu nome. Pedimos que o Senhor seja gracioso, perdoando os nossos pecados, tudo aquilo que fizemos, falamos, pensamos, que ofendeu ao Senhor. Nós suplicamos, ser propício a nós, ó Deus, perdoa os nossos pecados, mas também ser propício a nós, ó Deus, nos abençoando para compreender e entender as verdades que vamos meditar nesta manhã sobre o Teu ser, sobre a Tua pessoa. Ser conosco, nos abençoe, nos habilite para isso. É o que nós Te pedimos, oramos, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Nós estamos estudando o capítulo 2 da nossa confissão de fé e estamos estudando o parágrafo, a seção de número 1 e a número 2, porque a número 2 ela já está dentro do assunto que nós já tratamos no capítulo aqui, na seção de número 1, nos domingos passados. Eu vou ler ainda a seção de número 1, que diz o seguinte: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, soberano, absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria imutável e justiça vontade, para a sua própria glória, amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, riquíssimo em bondade e verdade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. É o galardoador daqueles que diligentemente o buscam, e sobretudo justíssimo e muito terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado e de modo algum inocenta o culpado. Meus irmãos, nós estamos estudando este capítulo 2, e o capítulo 2 ele trata acerca do ser do Senhor nosso Deus. Este é o assunto que nós estamos estudando, e para nós é o assunto que deve despertar sempre o interesse nosso, o desejo. Quem é o Deus que nós adoramos? Quem é este Deus? Nós já vimos que Deus se faz conhecido, quis Deus se revelar, e a sua tão grande condescendência, Ele se revelando, Ele se fazendo conhecido, Ele se mostrando, de modo que todo esse conhecimento deve levar o homem a adorá-lo, a bendizê-lo. Ele se revela na sua criação, a criação revela o nosso Criador, pela criação nós vemos o Criador, mas Ele se revela de modo especial na Escritura. A Bíblia é uma revelação especial de Deus. Quis Deus, por causa da queda, por causa da condição do homem, resolveu Deus agora se revelar, se fazer conhecido a nós de um modo especial. E como é que Ele fez esta revelação? Como é que esta revelação veio chegar até nós? Porque este é um questionamento que às vezes as pessoas podem ter da Escritura. A Bíblia, ela é um escrito de homens, e ela para alguns, pode ser considerado apenas como um livro qualquer de escrito de homens. Sim, ela é escrito de homens. Homens escreveram, mas eles escreveram aquilo que Deus revelou para eles escreverem. Deus separou alguns homens
E Deus revelou aquilo que Ele queria que nós e todos os homens viessem conhecer acerca dele. Ele separou esses homens e esta revelação que Ele deu a eles, guiou estes homens pelo Espírito Santo para registrarem somente aquilo que Deus queria que eles registrassem. Esta revelação chegou até nós. Portanto, esta revelação nós podemos ter a plena certeza, ela é inspirada, ela é o registro infalível daquilo que quis Deus revelasse a nós. Ela é inerrante, não tem erro, ela é suficiente. Tudo que nós precisamos saber para crer e tudo que nós precisamos saber quanto ao modo como nós devemos viver para agradar a Deus está revelado a nós na Escritura. Ela é, portanto, a autoridade máxima, final, com questão de fé e de prática. Ela é a carta magna, ela é que diz a última palavra sobre o que nós devemos crer e sobre o modo como nós devemos viver. Quando nós vamos ver nas Escrituras, é Deus, portanto, se revelando. Ele se faz conhecido. E nós estamos estudando acerca de quem é este Deus que a nós se faz conhecido. Quem é esta bendita pessoa? E esse é um conhecimento, como eu falei, que deve nos fascinar, deve despertar sempre o nosso interesse. Não apenas na questão intelectual, não para saber por saber, mas para conhecê-lo, para conhecer com o propósito de amar, de temer, de ter um respeito e de ter uma disposição de servi-lo com gratidão, com alegria. O assunto que nós estamos tratando e vimos esses domingos é sobre os atributos de Deus. No domingo passado nós vimos sobre os atributos que nós chamamos não morais, ou aqueles atributos que pertencem unicamente a Deus, que fazem ou que pertencem a Ele, que fazem dele ser de fato Deus que é. Nós vimos alguns atributos que estão unicamente para o Senhor Deus e que nós vimos a infinidade e perfeição de Deus, nós vimos a autoexistência e a independência de Deus, nós vimos a unicidade e a personalidade de Deus, a espiritualidade e imensidão, nós vimos a imanência e transcendência, nós vimos a onisciência e a imutabilidade do Senhor Deus. Hoje nós vamos considerar um atributo, ou nós passaremos a estudar atributos que nós chamamos atributos morais. Os primeiros que nós vimos são considerados atributos que são incomunicáveis. Mas hoje nós vamos começar a estudar os atributos morais, isto é, atributos relacionados ao seu caráter, à sua pessoa e atributos relacionados com, com a sua relação com a sua criação, tanto com a sua criação visível quanto com os seres humanos. E o primeiro atributo que nós vamos ver hoje, e é isso aqui que está na nossa confissão, é sobre o amor de Deus. Aqui diz, ele é mutável e justiça e vontade para a sua própria glória, amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, riquíssimo em bondade e verdade, perdoando a iniquidade e a transgressão do pecado, e é o galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, o atributo que nós vamos estar estudando, meditando hoje pela manhã, é sobre o seu amor, o amor de Deus. Meus irmãos, a Escritura afirma que Deus é Espírito. A Escritura também afirma que Deus é luz, mas também a Escritura afirma que Deus é amor. Em 1 João 4, 16, 8 e 16, que nós lemos, a Bíblia faz esta afirmativa. Deus é amor. É impossível a nós termos um conhecimento perfeito do amor de Deus. Assim como para nós é impossível a gente ter um conhecimento perfeito do ser, da pessoa de Deus, também este atributo é impossível para nós termos um conhecimento perfeito do seu amor.
O amor dele, a Escritura diz, que excede o nosso entendimento. É um atributo admirável, é um atributo, digamos assim, cantado, exaltado, exultado por causa desta manifestação do amor dele, tanto para com as criaturas e, de modo especial, para com pecadores caídos como nós. Quando nós vamos ver este atributo, exalta a sua bendita pessoa, exalta aquilo que ele resolveu fazer para salvar pecadores. E ele resolveu fazer isto em amor. Embora seja para nós impossível compreender de uma maneira plena, perfeita, porque ela excede a todo o nosso entendimento, não obstante, um conhecimento genuíno e profundo do seu amor é tão somente possível como desejável. É possível, então, conhecer deste amor de Deus. Nós devemos desejar conhecer, experimentar deste amor. É possível a nós? Sim, e as Escrituras nos dizem isso. E as Escrituras nos falam. Paulo, quando fala do amor de Deus, ele nos incita a procurar, a conhecer a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas devemos, quando estudamos este atributo, como quando nós estudamos sobre o ser de Deus, nós devemos sempre ter o cuidado de estudar de modo que nós venhamos ter uma compreensão clara, tanto de Deus quanto do seu amor, não como fruto da nossa, digamos assim, da nossa imaginação, ou como fruto daquilo que podemos achar ou pensar sobre Deus ou sobre o seu atributo. Nós devemos sempre estudar o ser de Deus e compreender e conhecer à luz daquilo que ele se revela na Escritura. Primeiro, para que a gente não venha ter, relacionado ao ser de Deus, uma ideia humana acerca de Deus. O conhecimento que nós devemos ter de Deus é o conhecimento que a nós é revelado na Escritura. Excede o nosso entendimento, nós em algumas não compreendemos com tanta clareza ou não temos a capacidade de compreender a sua perfeição. Não temos, nós nunca vamos ter, porque nós só conhecemos aquilo que Deus se revela a nós. Como nós já vimos, a Escritura ela não é uma revelação exaustiva. Aqui não está tudo sobre Deus, é só aquilo que ele quis se revelar. Da mesma maneira, quando nós vamos estudar sobre o amor de Deus, nós devemos ter sempre este cuidado de compreender, de sujeitar a nossa razão para compreender este atributo, conforme este atributo é a nós revelado na Escritura. Por que isso? Nós devemos ter o cuidado para que não venha acontecer que nós venhamos ter uma ideia errada deste atributo, ou que nós não venhamos conceber este atributo conforme a nossa concepção humana sobre o amor. E a concepção humana sobre amor, ela é muito mais relacionada aos sentimentos, ela é muito mais relacionada a uma indulgência, uma fraqueza indulgência, e quando isto não é compreendido com tanta clareza, distorce ou torce aquilo que é o verdadeiro amor de Deus, aquilo que a nós é revelado nas Escrituras. Então nós devemos entender que o amor de Deus não deve ser confundido com os sentimentos humanos naturais. Por exemplo, o amor nosso para com amigos, o amor nosso para com os nossos filhos. O amor não deve ser confundido com esses nossos sentimentos humanos. Então, nosso interesse, nosso desejo em conhecer, ele deve haver. Mas nós devemos sempre entender que o conhecimento deste amor deve estar fundamentado nas Escrituras, para que a gente não venha ter uma ideia, um pensamento distorcido sobre amor e trazendo muito mais para o que nós pensamos sobre o que nós achamos na nossa concepção decaída sobre amor e não, de fato, aquilo que as Escrituras nos falam sobre o amor. Há duas palavras, meus irmãos, distintas para, ou melhor, uma palavra distinta na Escritura para definir o amor, para distinguir dos outros. E essa palavra é uma palavra em grego chamada ágape, cujo significado transcende o amor natural humano.
Então há uma palavra específica para expressar o amor de Deus. No grego, esta palavra é uma palavra ágape, que ela expressa nas Escrituras o amor de Deus distinto ou fazendo esta diferença entre o amor natural humano. Isso, para nós devemos entender que esta palavra ela transcende, né? O amor, a definição que ela dá, ela transcende a nossa capacidade de compreender. Mas como eu falei, isso não deve nos impedir de querer conhecer, ou nós não devemos pensar que Deus não se faz a nós conhecido, ou que nós não podemos conhecer e experimentar este amor dele para conosco. Nós podemos experimentar, nós podemos conhecer, mas entenda bem que nós só podemos experimentar e só podemos conhecer este amor naquilo que ele se revela e naquilo que nós podemos desfrutar na nossa relação, nós e Deus, somente se Deus operar uma obra regenerando o nosso coração. Somente operando uma obra sobrenatural pelo Espírito Santo em nos regenerar. Esta obra é o que nós chamamos desta obra salvífica do Senhor Deus. Nós podemos conhecer, mas nós só podemos conhecer e experimentar de uma maneira que nós podemos nos relacionar com Deus somente se Deus operar uma obra regenerando, transformando e salvando-nos e nos levando a ter uma nova natureza. É somente assim que nós podemos conhecer e experimentar o amor de Deus. Quando João fala aqui no versículo de número 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos, nós podemos conhecer. Este amor excede o nosso entendimento, mas nós podemos conhecer. Mas nós só podemos conhecer se Deus nos regenerar. Nós só podemos conhecer e desfrutar deste amor. Nós só podemos desfrutar desta relação amorosa de Deus para conosco, de compreender o amor dele, de experimentar o amor dele, se ele, pelo seu Espírito Santo, operar em nós uma obra de regeneração, nos dando uma nova vida, nos dando um novo coração. O que significa, portanto, este atributo de Deus? O que significa este amor ou este atributo moral de Deus? Como nós podemos conhecê-lo? É difícil definir, meus irmãos, de modo satisfatório o amor de Deus. É difícil definir. Podemos dizer que este é um atributo essencial de Deus. Está aí que João vem dizer e definir Deus. Deus é amor. Este é um atributo essencial de Deus que caracteriza as suas relações com as suas criaturas, mas que também se manifesta por meio da sua bondade, da sua benignidade, se manifesta por meio da sua misericórdia e da sua graça. Então nós vamos ver aquilo que a Bíblia vai revelar desse amor. Ela vai revelar primeiro que este amor tem algumas características que define, que mostra, que distingue de fato o amor ágape do Senhor Deus. Mas nós vamos também conhecer este amor naquilo que ele se manifesta. Este amor vem ou ele se manifesta na sua bondade. A bondade é uma manifestação do amor. Ele se manifesta também na sua longanimidade. A longanimidade é uma manifestação do amor. É o amor de Deus manifestando-se em ele ser longânimo, paciente. Mas o amor de Deus também se manifesta na sua misericórdia. A misericórdia ela é uma manifestação do amor. É Deus se compadecendo da sua criatura por causa do estado miserável, lastimável em que esta se encontra por causa da queda. Mas o amor de Deus se manifesta na sua graça. A graça é uma manifestação do amor. A graça, ela tem os dois aspectos da graça comum, né? Que é a graça geral do Senhor Deus para toda a criação, mesmo o homem caindo,
mas Deus ainda manifesta a sua bondade, o seu favor, esta graça geral para todos os homens. Mas há também a graça o quê? Especial, que é a graça salvífica, redentora do Senhor Deus para com pecadores. E é onde nós vamos ver o amor de Deus se manifestando na sua graça. É o amor de Deus sendo concedido àqueles que não merecem nada dele, que estão na condição onde merece a sua condenação, mas quis Deus, né? É por isso que este atributo ele é tão exaltado, ele para nós deve, não estou dizendo que os outros não são, mas ele sobressai por causa da sua compaixão, da sua graça, do seu favor para com pecadores miseráveis como nós. Nós vamos ver Paulo falando sobre a sua graça, ou sobre a bondade, a manifestação do amor de Deus na sua bondade. Ele vai expressar dizendo, para mostrar nos séculos vindouros, ou de eternidade a eternidade, a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco. Deus manifestando o seu amor, Deus manifestando a sua bondade, a sua graça, para aqueles que não mais merecem. A salvação, ela não é meritória, nós não merecemos. O homem não merece. O que o homem merece é a execução da sua justiça. É a sua justiça sendo vindicada. O que o homem merece é a condenação. Mas quis Deus, aprove a Deus, manifestar o seu amor na sua graça, no seu favor, salvando, redimindo aqueles que não merecem. Nós podemos conhecer, portanto, melhor o amor de Deus conforme nos é revelado nas Escrituras. Nós o conhecemos de uma maneira correta, de uma maneira que não vai ser confundido, que não vai trazer para nós nenhuma uma distorção sobre este atributo. Nós o conhecemos conforme ele se revela nas Escrituras. E o que ele revela? O que a Escritura, melhor dizendo, revela sobre amor? Sobre o amor de Deus. Ela vai revelar algumas características. Este amor tem algumas características. Mas, como eu falei, ela também vai revelar este amor nas suas manifestações de bondade, de longanimidade, de misericórdia e de graça. O que nós vamos ver, primeiramente, sobre o amor de Deus são as características do amor de Deus. Nós vamos ver primeiramente isso, algumas características bem distintas sobre este atributo de Deus, que o tornam distinto, que o exaltam e que, de fato, tem algumas qualidades que estão somente para este atributo, por ser Deus e por ter Deus este atributo. Quais são essas características distintas do amor de Deus? O que as Escrituras nos dizem sobre as qualidades do amor de Deus? A primeira característica que nós vamos ver sobre o amor de Deus é que o amor de Deus ele é soberano. Ele é soberano e independente. Deus é soberano. Deus faz todas as coisas conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Ele governa, ele reina soberanamente. Ele que faz, ele que executa. Ele não pediu conselho para ninguém, ele não depende de ninguém para tomar uma decisão. É claro que as suas decisões são sábias, ele faz livremente, ele executa livremente todas as coisas. Ele é soberano. Do mesmo modo também é o seu amor. O amor de Deus, ele é soberano, ele é independente. Isto significa que Deus, no seu ser, ele é livre e independente para amar as criaturas. Ele é livre para se relacionar ou ter uma relação de amor com as suas criaturas. Ele não tem nenhuma pressão. Primeiro, ele não tem nenhuma pressão externa. Segundo, não há nas criaturas a quem ele resolve amar, a causa, a razão do seu amor não está nelas. A causa, a razão do amor de Deus para com as suas criaturas, nós devemos sempre entender, não está nelas, não está em nós.
A causa está no próprio Deus. Quis ele amar, resolveu ele amar. A causa não está nas nossas obras, a causa não está no homem, não está nos seus méritos, não está por sua bondade ou por sua piedade. Ele ama todas as obras das suas mãos, tudo o que ele fez e tudo o que ele fez é bom. E ele manifesta esse amor de modo especial à sua criação geral, né? Como eu falei, a raça humana no geral, ele manifesta o seu amor, cuidando, preservando, é a graça comum. Mas ele manifesta o seu amor de modo especial para com o seu povo, os eleitos. Quando nós vamos ver no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus amou a Israel, quis ele amar. Não havia, e ele vai dizer que ele não amou a Israel, não se afeiçoou de Israel porque eles eram um povo grande, forte, porque eles tinham virtudes. Pelo contrário, quis Deus se afeiçoar deles, mesmo não sendo eles um povo, como ele vai dizer, a causa, a razão não estava neles. Entenda bem, o amor de Deus ele é soberano, independente, porque a causa, a razão do seu amor nunca vai estar nas criaturas, vai estar nele. A causa, a razão está nele mesmo. É ele que resolve amar, é ele que resolve manifestar o seu amor. Quando nós olhamos para esse aspecto do amor de Deus, nós vamos entender que o amor é uma decisão. Quis Deus, decidiu Deus amar. Para nós sempre olhamos para o amor como uma questão de quê? De sentimentos. É por isso que o nosso amor, ele é mutável, ele é finito, ele muda, ele altera, porque ele está baseado nos nossos sentimentos. E os sentimentos, eles são o quê? Efêmeros, passageiros. Mas o amor de Deus, o amor verdadeiro, para nós devemos entender que o amor, embora tenha sentimentos, embora tenha afeição, e Deus se afeiçoou de Israel, mas o amor é uma decisão. E aí, para o lado, mostrando esse aspecto do seu Deus, Deus decidiu amar. Quis Deus amar. Foi uma decisão dele soberana. Quis ele manifestar a sua misericórdia, quis ele manifestar a sua bondade, quis ele manifestar a sua graça. Foi uma escolha, uma decisão dele. Ele decidiu. E eu penso que quando aplicamos para nós, devemos também entender isso, né? Em todas as nossas relações, né? Trazendo uma aplicação aqui. Quando nós casamos, nós devemos entender que nós decidimos amar a nossa esposa ou o nosso esposo. Porque se o nosso amor for baseado em sentimentos, e é por isso que muitos acabam seus casamentos. Acabou o amor, acabou o sentimento. Não, é aquele que decidiu, apesar de tudo. É uma decisão pública, uma decisão voluntária, conhecida, pensada. Deus decidiu, quis ele nos amar, quis ele, no caso, manifestar o seu amor para com Israel, o seu povo eleito. A causa estava neles, ele os amou porque eles eram fortes, um povo grande, o melhor de todos, eles não eram ímpios. Não, a causa foi porque Deus quis amar. Foi uma decisão dele, soberana, graciosa. Era isso que Israel deveria compreender. E é isso também, meus irmãos, que nós devemos compreender. Deus nos amou. Onde está a causa? Em nós. A razão dele amar a nós está em nós? Não está em nós. Foi ele que livremente, soberanamente, ele quis nos amar. Veja a relação dele para conosco, né? Mesma relação. Qual a razão que ele amou Israel? Porque ele nos amou. Qual a causa? É nisso que nós não compreendemos com tanta clareza, que Paulo diz que excede nosso entendimento, que o amor dele nos constrange, nos coloca numa situação de constrangimento por causa de quem ele é
E por causa do seu amor, que não havia e não há em nós nenhuma razão que pudesse levar Deus a nos amar. Não há em nós nenhuma causa, nenhuma razão que pudesse Deus nos levar Deus a nos salvar. Não há em nós a razão suficiente para que a gente venha a ser condenado. A razão suficiente para Deus, digamos assim, entenda bem, para nos odiar, nos rejeitar. Nós não compreendemos como, mesmo sendo nós, quem somos, quis Ele se afeiçoar. E aí, quando nós vamos ver outras características deste atributo de Deus, nós vamos ficar ainda mais fascinados, porque nós sempre achamos que Deus nos amou num dia na nossa história, mas Ele vai mostrar que Ele nos amou na eternidade. Pense bem, antes de todas as coisas serem criadas, Ele nos amou. Ele sabia quem nós éramos. Ele se afeiçoou de nós e lá na eternidade Ele resolveu nos salvar. É um plano eterno. E Ele manifestou isso de uma maneira tão especial na nossa história, claro. Um dia Ele nos atraiu em quê? Em amor. A salvação é uma atração, é Deus nos conduzindo, é Deus nos trazendo, nos chamando para si e mostrando quanto Ele nos ama. E quando nós vamos ser convencidos desta condição, nós vamos entender, não está em nós a causa, não está em nós a razão. Ele não nos amou porque nós tínhamos algo bom. Ele não nos amou porque nós fazíamos algo bom. Era o mesmo para com Israel. Israel algumas vezes não compreendeu isso. Como alguns podem não compreender, achar que Deus está obrigado a amar. Deus não estava obrigado a amar Israel. Quis Ele. Foi uma decisão dele. Foi uma escolha soberana dele. Ele quis manifestar o seu amor para com Israel. Da mesma forma para conosco. Ingratos, desobedientes, vivendo neste mundo sem Deus, sem esperança, quebrando todos os seus mandamentos, tendo uma natureza que se rebela, que se opõe a Ele. Mas mesmo assim, Ele vem e nos ama. Ele decidiu, quis Ele nos amar, quis Ele manifestar o seu amor. É por isso que João vai dizer aqui, né, no versículo de número 19, nós o amamos. Nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Mas este amor dele foi um amor soberano, independente. A causa, a razão dele nos amar não está em nós. E como nunca estará em nós, mesmo sendo nós agora, pela graça de Deus, transformados, ou mesmo sendo nós convertidos. A causa não estará em nós. Sempre estará nele e sempre estará no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida para morrer em nosso lugar. Quando nós vamos ver sobre Jacó, né? Que virtude Deus viu em Jacó? Ele vai dizer que ele amou a Jacó e odiou a Esaú. Que virtude havia em Jacó para ele amar? No entanto, nós vamos ver que ele amou. Nós não compreendemos. Mas entenda bem, naquilo que seria uma avaliação, nós não compreendemos, se nós formos fazer uma avaliação de uma perspectiva de amor humano, de uma perspectiva humana, quem nós achamos que nós iríamos amar? Era Esaú. Nós iríamos dizer, Esaú que tem que ser o amado. Mas o amor de Deus, ele é soberano. Quis ele. É uma prerrogativa dele. Ele vai dizer, eu amei a Jacó. Mas onde está a causa do amor dele para com Jacó? Onde está a razão para ele amar? Excede o nosso entendimento, porque a razão está nele mesmo. A causa, a razão dele amar Jacó está nele mesmo. Mas se a gente olhar para nós somos iguais a Jacó. Devemos sempre nos ver assim. O que virtude há em nós para que Deus pudesse se afeiçoar de nós, para que Ele pudesse manifestar o seu amor?
que virtude há em qualquer um de nós que levasse Deus a amar eu e você? Pense bem. Pense nessa situação. O que levaria Deus a lhe amar? Avalie de uma maneira bem honesta. O que levaria Deus a me amar? Onde estaria a razão para Ele se afeiçoar de mim? Alguma virtude? Alguma, digamos assim, algo em mim que, por mais que eu possa, digamos assim, avaliar um pouquinho, mas há algo que levaria Deus a amar? Não há. Por isso que Paulo vai dizer que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há nenhum, todos se extraviaram. Abra aí, Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12, versículo 19. Romanos, capítulo 3, versículo 10 a 12, depois o versículo de número 19. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Veja o versículo de número 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem da lei diz, para que cale toda a boca e todo mundo seja culpado perante Deus. Aqui está. Não há nenhuma razão. Portanto, a causa, a razão da nossa redenção, da nossa salvação, não está em nós. Está no próprio Deus. Está nos méritos de Cristo, da pessoa de Cristo. Foi o que Paulo diz: em amor que Deus nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele que resolveu nos amar, apesar de nós. Então, a primeira característica que nós vamos ver deste amor é que ele é soberano, ele é independente, ele é livre. Quis Deus amar, quis Deus manifestar o seu amor, ou quis Deus ter uma relação na qual ela vem mostrar o seu amor para com toda a sua criação, no caso para com Israel, para com o seu povo eleito, para conosco. E este amor é soberano no sentido de que não há uma razão em nós. A causa, a razão não está nas suas criaturas, mas está unicamente no Senhor Deus. Mas uma outra característica do amor de Deus é que ele é infinito. Além de soberano, o amor de Deus ele é infinito. Ele não tem limites. Nós não podemos mensurar, nós não podemos medir. Ele é infinitamente maior do que nós podemos imaginar. Este amor dele, não temos como, digamos assim, dimensionar até onde vai, onde começa, onde termina. O ser de Deus, ele é ilimitado. Deus não tem limite, Deus não está sujeito nem ao tempo e nem ao espaço. Mas também o seu amor, ele é ilimitado. Isto significa dizer que o amor dele, nós não podemos medir até onde vai. É por isso que Paulo nos, digamos assim, incita, ele nos conduz, ou ele nos leva a pensar, meditar no amor de Deus, na sua largura, na sua altura, na sua profundidade. Abra em Efésios capítulo 3, versículo de número 18 e 19. Eu vou ler o 17 para a gente entender, pelo menos, entender o contexto. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede
todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre esta característica do amor de Deus. O amor de Deus, ele é ilimitado. Na altura, qual é a altura, esse Paulo diz? Ele quer que nós venhamos a pensar, meditar, mas é algo que extrapola a nossa capacidade, excede todo o nosso entendimento. Qual é a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus? Ele é infinito, né? Assim como Deus é infinito no seu ser, ele não tem nem princípio nem fim. Assim Deus é, assim é o seu amor, não tem limites. Excede a nossa capacidade de pensar. Mas o amor de Deus, ele é também eterno. Quando é que ele resolveu amar? Quando ele amou as suas criaturas? Na eternidade. Antes de todas as coisas serem criadas. Lembram, Deus é eterno. Deus não tem princípio nem fim. Deus não está sujeito a nada. Ele transcende a toda a sua criação. E ele é um Deus autoexistente. E de eternidade a eternidade, ele sempre será Deus. Por ele ser eterno, ele é o quê? Imutável. Ele não muda. E é isso que nós vamos ver com relação ao seu amor. Quando é que ele amou? Ele amou na eternidade. Não tem para ele, lembram? Não tem essa sucessão de tempo como tem para nós. Nós estamos sujeitos ao tempo. Para nós não podemos voltar ao passado, nós não podemos ir para a frente, para o futuro. Para nós as coisas vão acontecendo conforme a sucessão do tempo, conforme há uma sucessão. Mas para Deus não há isso. Para Deus não há passado, futuro, só há um presente eterno. Quando nós vamos ver para o amor dele, da mesma maneira, quando é que ele amou? Houve um tempo? Não, ele sempre amou. O amor dele é eterno. Ele vai dizer a Jeremias, com amor eterno eu te amei. Ele quer destacar este aspecto do amor dele. Ele, no seu amor, não tem princípio nem fim. Assim como ele é eterno, assim é seu amor. E isso é quando nós vamos ficar fascinados, porque nós perguntamos, quando foi que ele nos amou? Pela nossa história, a gente sempre acha que foi quando ele nos alcançou. É ali que nós experimentamos, de fato, o seu amor, a sua graça. E nós ficamos fascinados, admirados. Mas o amor dele extrapola o tempo. Antes de todas as coisas serem criadas, antes de haver todas as coisas, Deus resolveu amar. E Deus, de uma maneira bem específica, e isso que é o lado fascinante, ele resolveu, quis ele lhe amar. Na eternidade ele lhe amou. Na eternidade quis ele manifestar o seu amor lhe salvando. Isso é algo que extrapola, porque é antes de você ter nascido, antes de todas as coisas existirem, Deus amou de uma maneira bem específica você. Como eu falei, isso é fascinante, né? Nós vamos ver que Deus nos amou antes de todas as coisas serem criadas. Deus mantém o seu amor para conosco. O amor dele jamais deixará de existir. Ele nos amou na eternidade, ele sempre vai nos amar. De eternidade a eternidade, o seu amor vai ser manifestado a nós. Isso para nós é uma relação de segurança. Essa é uma relação de confiança. Primeiro porque a gente pode pensar, quando foi que Deus resolveu me amar? Quando foi que Deus resolveu manifestar o seu amor para as suas criaturas? Na eternidade. Então este amor implica, Deus nunca vai deixar de me amar. De eternidade a eternidade, ele vai me amar. De eternidade a eternidade, o seu amor também não sofrerá uma mutação. Será o mesmo. Deus eterno. Paulo, quando fala à igreja, ele vai dizer no capítulo de número 1, versículo 4 a 5, ele vai dizer, assim como nos escolheu nele,
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí ele diz, assim como Ele nos escolheu nele. Quando foi? Aí ele vai dizer, antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas serem criadas, Deus nos amou e Deus nos escolheu nele, em Cristo Jesus. Isso é fascinante, porque quando você pode olhar para a sua história, né, de uma maneira bem específica, você pode dizer de onde eu vim, onde eu estava, e você pode olhar o amor de Deus se revelando a você no dia da sua história. Mas isto vai além. Este amor agora se manifestou a mim de uma maneira pessoal, de uma maneira relacional, de uma maneira agora que eu compreendo que a causa, a razão dele me amar não está em mim. Mas isso nos leva além disso, vai nos transportar ou nos reportar para onde? Para a eternidade. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Todos os seus atos redentivos, todos os seus atos salvíficos foram realizados em amor. É por causa do grande amor com que Ele nos amou. Né? Por isso que Paulo diz, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou. É isso que exalta, é isso que destaca, meus irmãos. Por causa do grande amor com que Ele nos amou. Um amor que excede nosso entendimento, porque Ele é eterno. Ele é eterno. Ele sempre amou. Ele sempre vai nos amar. Ele sempre vai manifestar o seu amor para conosco. De eternidade, como eu falei, isso vai trazer para nós segurança, porque nós podemos ter um amor que é eterno, um amor que permanecerá de eternidade a eternidade. Ele não vai nos amar e depois deixar de nos amar. Como isso é uma das grandes, digamos assim, tristezas nos nossos relacionamentos humanos. Como o nosso amor, ele se altera, ele é mutável, ele é baseado naquilo que tem uma razão. Mas o amor de Deus não é baseado numa razão que há em nós. A única causa, a razão, nunca vai estar em nós, vai estar nele. Ele quis, ele decidiu, portanto, o seu amor é eterno. Mas também o seu amor, ele é imutável. Isso significa dizer que o amor de Deus não muda. Assim como Deus não muda no seu ser, assim como Ele não sofre nenhuma alteração no seu ser, o tempo não traz nenhuma alteração, Ele permanecerá o mesmo Deus, imutável, perfeito, e a sua palavra também ela é imutável, perfeita. Assim também é o amor de Deus. Ele é eterno, mas Ele é imutável, Ele não muda. O seu amor não é afetado por nada. O seu amor não sofre nenhuma alteração. Nós não podemos dizer, olha, Deus agora me ama, amanhã Ele não vai me amar. E será que um dia Ele vai retornar a me amar? Nós vamos ver o amor de Deus imutável. O amor que não é afetado por nada, que não desvanece, não sofre alteração. Nada mudará no seu amor. E Paulo vai dizer que nada há de nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus. É por isso que o Senhor Jesus diz, aquele que Ele toma pela mão, jamais Ele lança fora. Ele nos amou, Ele vai continuar nos amando. E isso não sofre nenhuma alteração. Embora, é claro, meus irmãos, os nossos pecados não agradem a Deus, mas nós nunca deixaremos de ser amados por Ele. A causa de nós sermos amados não foi porque nós éramos perfeitos. Os nossos pecados não agradam a Deus. Mas nós vamos ver
que o amor dele, mesmo quando nós pecamos, o amor dele é revelado a nós. Porque ele manifesta a sua bondade para conosco. E a bondade de Deus é para nos conduzir ao quê? Ao arrependimento. Lembra que Paulo diz? Não despreze a bondade de Deus. É o amor dele nos constrangendo. O nosso amor, ele é mutável. As nossas relações, muitas vezes o nosso amor, ele pode sofrer alteração. Mas nós não podemos ter ideia de amor baseado nos nossos sentimentos. O amor do nosso Deus, ele não muda. E isso para nós é segurança também. Um Deus que nunca vai deixar de amar. O seu amor não vai, hoje vai ser mais intenso, amanhã menos intenso. Hoje ele vai estar me amando e quando eu cair, ele vai deixar de me amar. Os nossos pecados sempre trarão um desagrado ao Senhor Deus. Mas ele nunca vai deixar de nos amar, porque o seu amor é eterno, o seu amor é imutável. Isso para nós também é fascinante. Que segurança nós temos! Um Deus que nunca mudará o seu amor para conosco. Um Deus que nos amou na eternidade. E ele vai continuar nos amando de eternidade a eternidade. E que esse amor dele não sofre nenhuma alteração. Não vai desvanecer, não vai diminuir, não vai aumentar. Mas ele sempre manifestará o amor para conosco naquilo que está para o seu próprio ser. Assim como ele é imutável no seu ser, nos seus atributos, no seu amor também ele é imutável. Ele não muda, ele não altera. E ele, como eu falei, o apóstolo Paulo dizendo, nada vai nos separar do amor dele. Paulo levanta as possibilidades que poderá nos separar do amor dele. Entenda bem, é por isso que João destaca, nós o amamos. Mas por quê? Porque ele nos amou primeiro. E esse amor dele, lembra o que Paulo vai dizer? Se nós, quando éramos pecadores, ele nos amou. Quando nós estávamos nesta condição, muito mais agora, o Deus que começou a boa obra em nós, ele há de completar. O seu amor vai estar sempre presente. E Paulo vem levantar o que vai nos separar do amor de Deus. Será tribulação, será angústias, será fome, nudez, coisas do presente, do porvir. Ele levanta todas as possibilidades. Ele vai dizer, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por que não? Porque o seu amor, ele é imutável. O seu amor está fundamentado, a razão não está em nós. Porque se a razão estivesse em nós, ele só nos amaria à medida que nós também estivéssemos amando a ele. Mas para nós, o nosso amor para com ele é mutável, né? É claro que nós somos sempre exortados a amar a Deus com toda a nossa intensidade, com todo o nosso entendimento. Lembra, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse é um amor que é devido a nós. Mas, mesmo assim, o nosso amor não é imutável. Ele sofre alteração, mas o amor dele para conosco jamais mudará. Jamais ele nos separará. Nada, nada nesse universo. Que segurança! Aplicando para nós, essa deveria também ser a segurança nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos, digamos assim. Só uma aplicação, né? Os casamentos têm dificuldades? Tem adversidades? Tem, mas o que deveria manter é uma decisão que nós fizemos de amar o nosso cônjuge. Uma decisão de amar aqueles com os quais nós casamos. As falhas, eles vão ver, nós vamos ver. Mas e Deus não viu falhas em nós? Deus não vê falhas em nós? O amor dele é tão perfeito, tão elevado e imutável, que Deus vai apresentar a sua igreja santa, perfeita, inculpável, sem mácula, sem ruga nenhuma. O amor dele não muda. Mas essas são algumas as características do seu amor. Mas nós conhecemos o amor dele naquilo que este amor também se manifesta, ou as manifestações do amor de Deus.
E Deus manifesta o seu amor em sua bondade, em misericórdia, em longanimidade e graça. Essas são as formas pelas quais Deus se revela na sua relação com as suas criaturas. O amor dele tem características distintas das nossas. O amor dele, ele é eterno, o amor dele é infinito, o amor dele é imutável, mas o amor dele se manifesta. E onde nós vamos ver onde é que o amor dele se manifesta? Na sua bondade. A bondade é uma manifestação do amor de Deus. E nisto nós vamos também ver de uma maneira tão admirável: o nosso Deus é bom. Deus é bondoso. E Ele manifesta a sua bondade para com as suas criaturas. A bondade de Deus é um atributo proveniente do seu amor, pelo qual a sua vontade é movida. Só para entender melhor, né? A bondade de Deus é um atributo proveniente do seu amor, pelo qual a sua vontade ela é movida para satisfazer as necessidades da sua criação, visando o bem-estar dela e visando a glória dele. Então a bondade é uma manifestação do amor de Deus. É a sua vontade sendo inclinada para suprir ou para satisfazer as necessidades da sua criação. É o amor dele manifestando na sua bondade, visando o bem-estar da sua criação e visando a glória do seu nome. Ele satisfazendo as necessidades da sua criação. E ele manifestando o seu amor em bondade para o bem-estar, ou como alguns dizem, visando a felicidade da sua criação, visando a felicidade dos seres humanos, visando o bem-estar deles. Deus é bom, Ele é o sumo bem. Só Deus, na sua essência, é bom. Só Ele inerentemente é bom. E só Ele manifesta de uma maneira tão admirável a sua bondade. Duas palavras na Bíblia são empregadas para expressar a bondade, este atributo de Deus. Primeiro, bondade, que denota essa inclinação, a vontade de Deus para o bem-estar de suas criaturas. Então, a bondade é Deus inclinando, Deus manifestando, Deus resolvendo suprir, ou Deus manifestando esta bondade dele, visando o quê? O bem-estar das suas criaturas. Que nós venhamos, digamos assim, que suas criaturas possam ter suas necessidades supridas e satisfeitas nesta manifestação da sua bondade. Mas a segunda palavra é benignidade. O amor de Deus é manifestado na sua bondade, a sua bondade é a sua vontade sendo inclinada para satisfazer as necessidades ou bem-estar das suas criaturas e, claro, visando a sua glória, que em tudo ele é glorificado. Mas uma outra palavra é benignidade. Benignidade também designa a benevolência ou a generosidade de Deus para com as suas criaturas. A benignidade também é a manifestação da sua benevolência, mas ela tem um aspecto diferencial. A benignidade tem um aspecto ou tem o elemento de ternura, de afeição, de sua terna generosidade. Então, quando nós vamos ver a benignidade, ela tem o mesmo aspecto da bondade. É Deus manifestando pela sua livre vontade, suprindo as necessidades ou bem-estar das suas criaturas. Ele cuidando, mantendo, sustentando. Mas a benignidade, ela tem o aspecto, digamos assim, de ternura. É a bondade de Deus manifestada de uma maneira terna, de uma maneira afetuosa, ou
uma terna generosidade. E isso, a bondade ou a benignidade de Deus se manifesta de uma maneira abundante para as suas criaturas. Ele é bondoso e ele é benigno, terno ao fazer isto. Ele faz de uma maneira afetuosa, ele faz de uma maneira de uma generosidade terna. E nesse sentido nós vamos ver este aspecto bem claro da pessoa do Senhor Deus. Ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal. E este atributo dele se manifesta, o amor dele manifesta na sua bondade. Ele é bom. E a sua bondade é ele resolvendo manifestar este atributo visando o quê? O bem-estar das suas criaturas, visando o suprimento das suas necessidades e visando, acima de tudo, a glória do seu nome. Quando nós vamos ver, Deus é bom. Veja a bondade de Deus na sua providência. Veja a bondade de Deus em cuidar, em manter e sustentar toda a sua criação. Isso é a sua bondade. Mas veja como ele é benigno, como na manifestação da sua bondade, ele faz de uma maneira terna, de uma maneira afetuosa, de uma afeição generosa ou de uma generosidade terna. Meus irmãos, Deus manifesta a sua bondade na criação. Lembram, depois dele terminar toda a sua criação, o que é que ele diz? Viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. A criação revela aquilo que é do próprio ser de Deus. É Deus manifestando o seu amor na sua criação, manifestando na sua bondade. Mesmo havendo a queda, mesmo o homem pecando, mas nós vamos ver a bondade de Deus ainda se manifestando. A bondade de Deus se revelando na obra da criação. Como eu falei, a providência é uma manifestação da bondade de Deus. Veja quão Deus é bom, né? A sua providência. Veja a providência dele nos alimentos. Ele que é bom. Ele que dá o ar, ele que dá a água, ele que prover o alimento, ele que prover estações para que as árvores possam dar frutos e para que haja manutenção sobre toda a sua criação. Nós vimos que há um Deus criador, mas há um Deus mantenedor. E a manutenção da sua criação é uma manifestação da sua bondade. Ele manifestando a sua bondade, visando o quê? O bem-estar da sua criação, visando o suprimento das suas necessidades. Quando nós vamos ver isso na sua providência, eu sei que há regiões e há alguns lugares que passam tantas necessidades, dificuldades, mas de um modo tão específico aqui para nós que vivemos no norte, você vai ver de uma maneira tão admirável a bondade de Deus. Em termos de alimentos, você vê uma variedade imensa de frutos e de tantas coisas. Em termos de suprimento, como Deus é bom, né? Como Deus, na sua bondade, veja a bondade de Deus. Ele não só nos deu o alimento, mas Ele nos deu também o quê? O paladar, para a gente degustar. A gente não come por comer, a gente come e tem deleite, satisfação. É a bondade dele. Imagine se a gente comesse todos os alimentos e não sentisse o sabor. Mas olha a bondade dele. Ele não só dá alimentos variados, ele não dá só um alimento, ele dá vários. Ele supre, ele dá água, olha o sol, é a bondade dele. Ele faz vir o sol e a chuva sobre justos e injustos. É ele manifestando a sua bondade sobre a sua criação. Deus é bom. Sua bondade se faz presente na sua criação. Sua bondade mostra essa vontade dele, essa decisão dele em suprir, em cuidar da sua criação, visando o quê? O bem-estar da sua criação, visando o suprimento das suas necessidades. Isso para nós ela é admirável, mas a bondade de Deus se revela na obra da redenção, na obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Toda a Trindade está envolvida na redenção.
E a redenção é Deus manifestando o seu amor de uma maneira tão admirável, sendo Ele bondoso, ou querendo Ele salvar pecadores. Veja a bondade dele na obra da redenção, em perdoar os nossos pecados. Como Deus é bom, como Ele perdoa os nossos pecados. Veja a bondade dele na libertação que esta própria redenção traz. A libertação da condenação, do domínio do diabo, do pecado e do mundo. É a manifestação da bondade de Deus. Deus sendo bondoso em nos libertar, em nos tirar desta condição tão terrível. É claro que aí envolve o poder dele, é Deus manifestando o seu poder, e aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, que ele nos transportou do império das trevas para o quê? Para o reino do seu Filho em amor. Mas veja a bondade dele, é ele nos libertando. Nós estávamos nesta condição, escravos do pecado, do mundo, do diabo. E a redenção nos tira desta condição, nos liberta. Veja a bondade dele na adoção. Ele nos adotando agora. Os que a ele vêm pela fé, os que o recebem. Ele nos adota como seus filhos e dispensa a nós todas as bênçãos que agora nos são concedidas em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo quer ou fala aos Efésios, né? Para que a gente possa compreender e ver, né, a posição tão elevada agora que nós estamos em Cristo Jesus. Né? Essa é a manifestação da bondade dele. Qual era a nossa condição? Ele vai dizer mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele vai exaltar e mostrar o que foi que Cristo fez por nós. Ele veio e nos deu vida. A causa, a razão está no seu amor. Quis ele nos salvar. Mas a que condição ele nos colocou? Ele nos colocou nos lugares, assentado nos lugares celestiais. Agora nos é concedido bênçãos em Cristo Jesus. Isso é a bondade de Deus para conosco. Mas veja a bondade de Deus em Ele nos conceder os meios de graça para que nós venhamos perseverar na fé e em comunhão com Ele. Ele sendo bondoso, Ele nos salva, mas Ele nos concede meios para que nós venhamos viver neste mundo e perseverar nesta salvação. Isso é a bondade dEle. E essa é uma manifestação da bondade dEle. Como Ele é bom, e é por isso que nós vamos ver que nós somos salvos pela graça, mas nós vamos continuar também nesta salvação pela graça. Para que a gente não venha entender, nós somos salvos pela graça e agora é tudo pelas obras, no sentido de que agora compete a nós. Nós entendemos que Ele é que efetua em nós tanto querer quanto realizar, mas Ele não anula nossas responsabilidades e Ele nos concede meios de graça para nos fortalecer. Que meios são esses? Que meios de graça que manifestam sua bondade? Oração, né? É Deus sendo bondoso. Ele se relacionando conosco numa relação de amor. Nós podemos agora nos aproximar dEle. Nós podemos nos achegar a Ele por meio de Cristo e por causa da obra de Cristo. E agora nós podemos ter uma comunhão com Ele, de uma relação em amor por meio de oração. Nunca veja a oração como uma questão apenas mecânica de você ir lá. Não, mas veja de uma relação amorosa. Deus permitindo na sua bondade que eu e você que estamos em Cristo nos relacionemos com Ele por meio da oração. Mas também a bondade dEle em permitir que nós possamos não só ler a sua palavra, mas ouvir a sua palavra. E onde nós vamos ver a bondade dEle. Ele continua sendo o nosso pastor. E Ele continua pastoreando as nossas almas por meio da sua palavra. Por isso que Ele diz que as suas ovelhas, o quê? Ouvem a sua voz e seguem. E Ele, quando nós ouvimos a palavra de Deus sendo pregada, entenda, é Cristo falando a nós. É o pastor das nossas almas falando a nós. Quando nós lemos e quando ela é pregada, nós devemos ouvir. E é por isso que só as ovelhas conhecem o seu pastor. E só as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e diz, esse é o caminho,
Este é o caminho. Os bodes não. Os bodes não têm uma natureza regenerada. Eles não discernem, não conhecem a voz do pastor e não obedecem. Vocês sabem que a figura ela é muito peculiar, né? Ela é muito sábia, né? Cuidar de bode, eu nunca cuidei, mas como pastor sei pelo menos que é cuidar de ovelha, né? Mas imagine só, a natureza do bode é uma natureza diferente da ovelha. É uma natureza, se a gente puder dizer assim, ruim, não é tratável, não é conduzível, não obedece. Mas a ovelha, ela é dócil, ela necessita ser guiada, ela precisa ser cuidada. E ela ouve, ela distingue a voz do seu pastor e ela obedece. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, é Cristo falando às suas ovelhas. É Cristo pastoreando a sua igreja. Em outras palavras, é Cristo pastoreando o meu coração e o seu coração. E como ovelha, nós vamos o quê? Ouvir atentamente e seguir. É Ele o pastor. Ele é o supremo pastor. E é Ele que conduz. A palavra dele é uma manifestação da bondade. Quão bondoso Deus é, que Ele não nos deixou sem a sua palavra. Ele não nos deixou sem, digamos assim, sem falar conosco. Ele continuamente falará conosco. Até aquele grande dia que nós não mais precisaremos desta palavra pregada. Nós vamos ouvir dos lábios diretamente do nosso pastor. Nós estaremos nesse estado de um só pastor e um só rebanho para sempre na sua presença. Mas veja a bondade dele também na comunhão com os irmãos. É tão bom, é a bondade dele. Deus nos fez para vivermos em comunhão uns com os outros. Os da fé vivem em comunhão, os da fé congregam-se para que eles possam ser fortalecidos e fortalecer uns aos outros. Esta é a jornada da fé. E vocês, qualquer um sabe que caminhar sozinho não é fácil. E correr ou caminhar quando a distância ela é longa, é mais difícil ainda. Como a gente precisa de um companheiro. Como a gente precisa de alguém para nos encorajar. Quem anda sozinho pode caminhar, mas quem anda com dois pode ir mais longe. E pode ser encorajado, né? Porque a gente caminhando sozinho, a tendência é ficar desanimado, é ficar sozinho, isolado, é o risco de querer voltar atrás, de olhar lá adiante e de imaginar, falta muito, será que eu vou conseguir? E às vezes dá o desânimo de dizer, não, é melhor voltar. Mas quando nós temos outro, o outro vai dizer, não, continue, está longe, mas nós vamos ajudar um ao outro. Nós estamos aqui para isso. Isso é a bondade de Deus. Deus nos deu companheiros na fé para nos encorajar nessa jornada até o nosso destino final, que é o céu. Isso é a bondade de Deus. Veja a bondade de Deus quando nós vamos ver Ele concedendo a nós esses meios de graça tão necessários para a nossa caminhada, a nossa jornada. Veja a bondade do Senhor Deus no fim da nossa redenção. É o estudo que nós estamos tendo em João, o fim de toda a obra da redenção completa. Veja a bondade de Deus em glorificar naquele grande dia o nosso corpo. Teremos um corpo perfeito, teremos ou estaremos entrando no estado de glorificação, onde não haverá mais queda, não haverá nenhuma possibilidade de queda, não haverá mais nenhum vestígio do pecado e não haverá nenhum vestígio mais da presença do nosso inimigo, para sempre. O pecado e o diabo e os seus anjos não mais estarão presentes. Aqui nós temos uma luta, é uma luta constante, uma luta interna. Nosso maior inimigo é o nosso coração, lutando, buscando graça para vencer, andar aquilo que nós ouvimos da voz do nosso pastor, no sentido de Jesus falando. E a gente diz, esse é o caminho. Mas como a nossa velha natureza sempre é como a natureza do bode, digamos assim, é para o outro lado.
Mas a voz do pastor e a ovelha, a natureza da ovelha diz, é aqui. É a gente se sujeitando. Quão difícil. Mas nós temos o mundo, nós temos o pecado ainda presente. Nós temos o inimigo que peleja, que luta contra a nossa alma, contra a igreja. Saibam que Satanás peleja contra Deus e contra tudo que Deus fez de bom. O seu objetivo é desfazer, destruir tudo que Deus fez de bom. E ele peleja contra quem? Contra a igreja. É contra o seu povo. Sempre foi e sempre será. A sua peleja é contra a igreja de Cristo, contra a verdade de Cristo, contra a verdade de Deus. O que a Bíblia diz? Que ele é o pai da mentira. Ele inventa mentiras acerca do nosso Deus. Ele diz inverdades acerca de quem Deus é. Ele diz mentiras acerca de Cristo. Ele lança mentiras acerca da salvação. Ele diz é pelas obras, faça isso, faça aquilo. Ou não precisa de um Salvador, não precisa de um Redentor. É uma peleja. Ele nos seduzindo para pecar contra o nosso Deus. Ele nos seduzindo a abandonar os caminhos. Mas veja a bondade de Deus. Deus nos dando meio de graça para que a gente possa ter a nossa esperança lá no céu. Nós estaremos no estado de glória. Não haverá. Nós estaremos isentos para sempre de todo vestígio do pecado e de toda a presença e de qualquer manifestação do diabo. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar da bondade de Deus para manifestar de séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade de Deus. Nós vamos estar de eternidade a eternidade no céu, dizendo, Deus foi bom para comigo. Deus sempre foi bom para comigo. Deus sempre manifestou a sua bondade para conosco. O que isso que atitude nós devemos ter para com a bondade de Deus? Nós devemos, primeiramente, entender que nós não podemos desprezar a riqueza da sua bondade, da sua tolerância e longanimidade para conosco. Devemos sempre entender aquilo que o apóstolo Paulo vem dizer, que a bondade de Deus, ela é manifestada a nós para nos conduzir, para conduzir o homem o quê? Ao arrependimento. Para que isso nos constranja, né? E veja sempre esse aspecto do amor de Deus. O amor de Deus nos constrange, porque mesmo sendo Ele tão bom, tão gracioso, nós não o amamos como deveríamos amar. Nós não obedecemos como nós deveríamos obedecer. Para o homem, veja a bondade de Deus. Para os que não são crentes, veja a bondade de Deus, como Deus tem sido bom. Se você tem vida, é porque Deus tem sido bom para com você. Veja a bondade dele dia após dia. Veja o cuidado dele. Veja como ele, na sua providência, tem mantido, sustentado, dado alimento. Nós trabalhamos, é claro, mas veja, mesmo nisso, a bondade de Deus. Veja que considere que a bondade de Deus é para conduzir-nos ao arrependimento. Mas Paulo também fala, né? Isso ele fala lá em Romanos, capítulo 11, versículo 22, ele diz, considere não somente a bondade de Deus, mas também considere a sua justiça, ou considere a severidade do Senhor Deus. Meus irmãos, Deus é bom, mas considere também que a firmeza da sua justiça, considere que a bondade de Deus deve nos levar ao quê? E aplicando para nós a gratidão. A bondade de Deus deve sempre nos conduzir à gratidão e a termos no nosso coração uma profunda alegria por Deus continuar sendo bondoso conosco. Devemos sempre ser gratos a Deus. Ele é bom. Ele nunca deixará de ser bom para conosco. Algumas vezes parece que nós vamos pensar, Deus deixou de ser bom. Parece que algumas vezes é quando vem aflições, sofrimento, dores. E algumas vezes nós podemos, na nossa digamos assim, por não compreender de uma maneira tão clara, pensar, Deus não está, parece, sendo bom.
seu amor não está presente, ele nunca, ele sempre vai ser bom. Algumas situações nós não vamos compreender, mas ele vai sempre manifestar a sua bondade para fazer algo bom na nossa alma, na nossa vida. Ele vai manifestar isso, que lá adiante talvez nós vamos compreender. Deus foi bom, ele usou isso para o meu bem. Ele usou isso e nisso eu pude compreender e ver melhor o seu amor. Lembram de Jó? Jó não sabia. E ele não estava obrigado a saber. Deus não está obrigado a dizer para nós as situações ou porquê nós passamos. A providência de Deus, entenda, não é para ser entendida, é para ser crida. É para que você creia que há um Deus bom, sábio, que cuida da minha vida, que dirige a minha vida. O que eu não entendo, eu continuo confiando naquilo que eu sei dele, no seu caráter, no seu amor. Aquilo que eu sei dele é que deve me manter diante das aflições e das dificuldades da vida. Ele nunca deixará de ser bom. Eu é que não consigo compreender. E algumas coisas nós só vamos compreender lá na eternidade. E outras talvez Deus não vai revelar para nós. Mas nós vamos saber que ele sempre foi bom. Nas aflições, nas dificuldades, ele nunca deixará de ser bom. Por isso devemos sempre ser gratos. Nós devemos, de uma maneira bem prática, acordar gratos ao Senhor Deus. Felizes, contentes, mais um dia ele está renovando a sua bondade. Que ele também, a sua bondade nos motive a agirmos também com bondade, com generosidade para com os outros. Nós devemos ser bondosos para com os outros. Devemos agir com generosidade para com aqueles que nos cercam, para com aqueles que estão ao nosso redor. Que sejamos bondosos, generosos, benignos para com os outros. E é isso que João está dizendo, nisto se manifesta, né? Que Deus nos amou. Como é que nós podemos saber que Deus nos amou? Que nós experimentamos nos atos de bondade, nos atos de benignidade para com aqueles que nos cercam. Esses atributos sempre têm o propósito, meus irmãos, de exaltar a pessoa do Senhor Deus. O amor dele tem qualidades, tem características distintas. O amor dele é eterno, é soberano, é imutável, é infinito, mas o amor dele se manifesta na sua bondade. Esta é, digamos, hoje nós vamos ver primeiramente sobre a bondade. Domingo que vem, se o Senhor Deus permitir, nós vamos continuar estudando essas manifestações do amor de Deus na sua longanimidade, na sua misericórdia e na sua graça. Deus nos abençoe e nos dê um domingo, um dia do Senhor abençoado na sua presença. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus bendito, santo, nós te adoramos e te exaltamos por tão grande privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos reunir para, mais uma vez, ouvir da Tua Palavra, meditar, pensar, estudar acerca da Tua bendita pessoa. Sabemos, ó Deus, que nossa compreensão e nosso entendimento são finitos. Por causa da queda, nossa compreensão e nosso entendimento acerca da Tua pessoa, mesmo o Senhor se revelando a nós, são imperfeitos. Mas nós suplicamos, ó Senhor meu Deus, que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito Santo, ilumine o nosso entendimento e que o Senhor, a cada dia, venha desvendar os nossos olhos para conhecer a Tua bendita pessoa, para conhecer a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Desvenda os nossos olhos para contemplar e conhecer as maravilhas da Tua lei, dos Teus preceitos e dos Teus mandamentos, pois eles são bons, são justos, são retos, e em guardá-los há grande recompensa. Ó Senhor, nós Te louvamos pelo Teu grande amor, o amor soberano, eterno, infinito, imutável, que traz a nós em Cristo Jesus salvação, redenção,
A causa da nossa salvação, a causa do Senhor amar-nos, não está em nós, mas está em Ti mesmo, em quem Tu és, neste Teu amor, que é livre e soberano para fazer e para amar aqueles a quem o Senhor resolveu amar e aqueles a quem o Senhor mesmo resolveu manifestar este amor sobre a sua criação, sobre as Tuas criaturas e de modo especial sobre os Teus eleitos para redimi-los, para salvá-los. Nós louvamos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor manifesta a Sua bondade de modo a suprir, visando o bem-estar das Tuas criaturas, visando a nossa felicidade, o nosso bem-estar. E o Senhor faz isto pela Sua providência, cuidando, mantendo, dando todo o provimento a nós para vivermos nesta terra, para desfrutarmos da Tua bondade tão presente, Senhor Deus, dia após dia. Nos abençoa, Senhor Deus, nos dê a graça de ver e ter sempre um coração grato, sempre contente, sempre alegre por ver a Tua bondade e nos ajuda a ter a certeza e a convicção quando em meio a sofrimento, às lutas, de modo especial esses dias que estamos passando, de pandemia, onde tanto sofrimento e mortes, dificuldades, mas nós sabemos, o Senhor é soberano, sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor nos dê esta convicção, esta certeza de que tudo o Senhor visa para o nosso bem e tudo o Senhor visa a glória e o louvor do Teu nome, que em tudo o Senhor sempre é e em tudo o Senhor sempre será exaltado. Ó Senhor, nos ajuda a confiar em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a nossa esperança e a nossa confiança unicamente no Senhor e a certeza, Senhor meu Deus, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Ajuda-nos e nos abençoe também, Senhor Deus, a sermos bondosos nas nossas atitudes e nos nossos relacionamentos. Ajuda-nos a cada dia ter um amor vigoroso para contigo e um amor também vigoroso nas nossas relações. Sê conosco, nos abençoe neste dia para que possamos fazer o melhor uso dos meios de graça e que estes meios de graça, de fato, nós compreendemos e entendemos que é uma manifestação, são manifestações da Tua bondade para conosco. Assim te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos.